Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Hoje vamos conhecer a história de Jó, um homem tão íntegro e temente a Deus que sua vida se tornou um verdadeiro teste de fé. Imagine ser considerado o homem mais rico e respeitado do Oriente, com milhares de animais, servos e uma família numerosa, e perder tudo em um instante. Jó viveu isso, e sua reação vai mudar a forma como você encara sofrimento, perdas e fé. Prepare-se para mergulhar em uma história de dor, esperança e fidelidade que atravessa séculos e continua atual até hoje. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele não era apenas conhecido por sua imensa riqueza, mas por algo muito maior, sua integridade. A Bíblia o descreve como alguém íntegro e reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Sua vida era um testemunho vivo de que é possível prosperar sem abrir mão da fé e da justiça. Jó era dono de milhares de animais, possuía uma grande quantidade de servos e tinha uma família numerosa. Seu nome era respeitado em toda a região e sua influência se estendia para muito além de suas terras. Mas, mais do que seu status ou riqueza, Jó se destacava por sua devoção. Todos os dias após cada banquete de seus filhos, Jó oferecia sacrifícios a Deus em favor deles, pensando que, talvez, em seus corações, pudessem ter pecado contra o Senhor. Esse cuidado revela a profundidade de sua fé e a preocupação com a santidade de sua casa. A vida de Jó parecia perfeita. Ele tinha tudo o que qualquer pessoa desejaria: prosperidade, família, saúde, respeito e a bênção de Deus. Contudo, essa mesma vida exemplar se tornaria o palco de uma das maiores provas registradas nas Escrituras. Um teste que não apenas abalaria sua história pessoal, mas serviria de lição para toda a humanidade. Enquanto na terra Jó era reconhecido por sua integridade, no céu acontecia uma cena que mudaria o curso de sua vida. A Bíblia descreve que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava também Satanás. Deus, então, chama a atenção para a vida de Jó e pergunta: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal." Mas Satanás, em tom de acusação, desafia a fidelidade de Jó. Ele insinua que a devoção daquele homem não é verdadeira, mas apenas o resultado das bênçãos que recebeu. Em outras palavras, Satanás questiona: será que Jó teme a Deus à toa? Não é porque o Senhor o protegeu e encheu de riquezas? Tira-lhe tudo, e ele certamente blasfema contra ti. É nesse momento que se estabelece o grande conflito. Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, mas impõe um limite. Sua vida não poderia ser tirada. O inimigo, então, vê aberta a oportunidade para colocar em prática sua estratégia. O que está em jogo não é apenas a fé de um homem, mas a essência da relação entre o Criador e a criatura. Jó será o personagem central dessa batalha espiritual. Ele não sabe o que está acontecendo nos céus, mas sua vida logo se tornará o campo de prova para essa questão universal. A fidelidade a Deus depende de bênçãos materiais, ou é possível permanecer fiel, mesmo em meio à dor? Tudo aconteceu, de forma repentina. Num único dia, a vida de Jó foi despedaçada. Enquanto seus filhos celebravam juntos em um banquete, um mensageiro chega trazendo más notícias. Seus bois e jumentas haviam sido roubados, e os servos que os guardavam foram mortos. Antes que ele terminasse de falar, outro mensageiro aparece, anunciando que fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas e pastores. Em seguida, um terceiro mensageiro surge, relatando que seus camelos foram tomados por invasores e mais servos haviam sido mortos. E como se não bastasse, o quarto mensageiro chega trazendo a notícia mais devastadora. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e todos morreram. Em um único dia, Jó perdeu sua riqueza, seus servos, sua segurança e, acima de tudo, os filhos que tanto amava. O sofrimento foi esmagador, mas sua reação surpreendeu o céu e a terra. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e caiu com o rosto em terra. Porém, em vez de amaldiçoar, ele adorou.
Em meio às lágrimas e ao silêncio, da dor declarou: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a prova não havia terminado. Satanás recebe nova permissão para tocar na saúde de Jó. Logo ele é coberto por úlceras terríveis da cabeça aos pés, a ponto de se sentar sobre cinzas e usar um caco para raspar suas feridas. O homem mais respeitado do Oriente agora estava irreconhecível. Mesmo assim, em toda essa dor, Jó não blasfemou contra Deus. Sua fé permanecia de pé, mesmo quando tudo à sua volta desmoronava. O sofrimento de Jó se tornou tão intenso que até mesmo seus amigos ficaram sem palavras. 3 deles, Elifaz, Bildade e Zofar, viajaram de longe para consolá-lo. Mas, ao vê-lo de longe, quase não o reconheceram. Sua dor era tão visível, suas feridas tão profundas, que eles levantaram a voz, choraram e rasgaram suas roupas em sinal de luto. Por 7 dias e 7 noites, permaneceram sentados no chão ao lado de Jó, sem dizer uma única palavra. O silêncio era pesado, refletindo a incapacidade humana de compreender tamanho sofrimento. Quando finalmente falaram, suas palavras não trouxeram consolo, mas acusação. Em vez de acolherem a dor de Jó, insinuaram que ele deveria ter cometido algum pecado oculto para merecer tais tragédias. Na mentalidade deles, não havia espaço para um justo sofrer tanto sem motivo. Suas vozes, que deveriam trazer conforto, se tornaram flechas que aprofundaram ainda mais as feridas. Jó, em meio à sua angústia, não negava sua dor. Ele amaldiçoava o dia do seu nascimento e expressava sua agonia com sinceridade, mas insistia em sua inocência. Essa incompreensão se transformou em um peso adicional. Além das perdas, além da doença, além da saudade de seus filhos, Jó agora enfrentava o julgamento cruel daqueles que deveriam ser fonte de apoio. Nesse silêncio quebrado por acusações, a história nos mostra a fragilidade da compaixão humana. Para Jó, tudo o que restava era a sua fé em Deus, mesmo quando não encontrava explicações. Em meio às cinzas, coberto de feridas e mergulhado em luto, Jó ergueu a voz em um clamor profundo. Suas palavras não eram de alguém que havia perdido a fé, mas de um coração esmagado pela dor que buscava respostas. Ele não entendia por que, sendo justo, havia sido lançado em tamanha aflição. Sua alma gemia, e ele se dirigia a Deus com perguntas que ecoam até hoje. Por que nasci? Por que continuo vivo se a vida é só sofrimento? Jó não escondia sua angústia. Desejava que seu lamento fosse escrito em um livro, gravado para sempre em pedra, para que ninguém esquecesse a intensidade de sua luta. Em sua vulnerabilidade, clamava pela presença de Deus, desejando um encontro em que pudesse apresentar sua causa diante do Criador. Não se tratava de revolta, mas de um desejo sincero de compreender o sentido de tudo aquilo. E, em meio a esse mar de dor, Jó deixou escapar palavras de esperança que brilham como luz em noite escura. Eu sei que o meu Redentor vive, e que, por fim, se levantará sobre a terra. Mesmo sem explicações, mesmo sem respostas, mesmo em meio à morte que o cercava, Jó firmava sua confiança em Deus. O clamor de Jó é o retrato da humanidade em seu estado mais vulnerável. Entre perguntas e lágrimas, ele mostra que a fé não significa a ausência de dor, mas a coragem de se manter diante de Deus, ainda que em ruínas. Depois de longos capítulos de silêncio, acusações e lamentos, finalmente é o próprio Deus quem rompe a escuridão que cercava Jó. Mas a resposta divina não vem na forma de explicações humanas. Em vez de justificar os motivos do sofrimento, o Senhor se manifesta em meio a um redemoinho, revelando sua majestade e grandeza. Com voz poderosa, Deus começa a questionar Jó. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Quem lhes pôs medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Assim, uma série de perguntas revela a pequenez do homem diante da imensidão do Criador. Deus fala da criação, das forças da natureza, dos mares, das estrelas, dos animais selvagens e de tudo aquilo que está além da compreensão humana. Não se tratava de humilhar Jó,
mas de lembrá-lo de que existe um propósito maior, um plano, que vai além do alcance da mente humana. As palavras de Deus mostravam que, mesmo quando não entendemos, Ele continua sendo soberano, justo e digno de confiança. Jó, ao ouvir a voz do Senhor, percebe sua limitação. Ele não encontra todas as respostas que buscava, mas descobre algo ainda mais profundo: a presença de Deus em sua dor. Após experimentar o clamor, a dor e o confronto com Deus, Jó vivencia a fase mais surpreendente de sua história, a restauração. O Senhor não apenas ouve suas lágrimas, mas também honra a fidelidade de seu servo. A vida de Jó, que havia sido despedaçada, é reconstruída de maneira abundante, mostrando que a perseverança na fé nunca é em vão. Deus devolve a Jó tudo o que ele havia perdido, e muito mais. Suas posses são duplicadas. Ele passa a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Sua família é restaurada com 10 filhos, incluindo 3 filhas de rara beleza. Mas a restauração não é apenas material. Jó recupera sua saúde, sua força e, sobretudo, sua paz interior, agora temperada por uma fé ainda mais profunda. O que antes era luto e desespero, agora se transforma em gratidão e adoração. Jó experimenta a presença de Deus de forma mais íntima, compreendendo que cada lágrima, cada prova e cada lamento serviu para moldar sua alma. Ele encerra seus dias pleno, cercado de sua família e das bênçãos recuperadas, tendo vivido uma vida longa, intensa e marcada por provações que o transformaram. A história de Jó chega ao seu desfecho com a restauração completa de sua vida. Após enfrentar perdas inimagináveis,